Agradecer ao irmão Chagas, obrigado pela ajuda. Hoje quero meditar com vocês, meus irmãos, num texto de Mateus, no capítulo de número 26, versículo 17 ao 19. Depois nós vamos pular para o verso 26 a 30, tá bom? Hoje quero fazer um teste aqui de voltar a ficar em pé, né? Semana passada eu estive sentado lá na casa do Johnny. Tá me cortando aí, Mateus? Tudo ok? Ah, que bom! Então nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 26, vamos ler os versículos 17 até o 19 e depois nós vamos pular para o versículo 26, tá bom? Evangelho de Mateus, no versículo de número 17. O texto bíblico diz assim, Mateus 26, a partir do 17, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade, ter com um certo homem, e dize-o: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, e a tua casa celebrará a Páscoa com os seus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Versículo de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos desta hora em diante: não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Até aqui apenas. Meus irmãos, esse é um texto que prediz o tempo de Páscoa lá com Jesus. Nós podemos perceber que esse episódio acontece justamente ali na semana da Páscoa, na comemoração dos judeus. O que isso significa para nós? O texto bíblico de Mateus estava bem próximo da semana o qual nós estamos passando nesses últimos dias. Sexta-feira foi a Sexta-feira Santa, um feriado não tão feriado assim, por conta da quarentena, mas nós vivemos um pouco do tempo da Semana Santa. E o que isso tem para nós, meus irmãos? Primeiro, que a Páscoa é uma das festas mais importantes do cristianismo. Particularmente para mim, meus irmãos, a Páscoa não é uma das festas, não, ela é a festa mais importante que o cristianismo tem. O que nós podemos observar com a festa da Páscoa? Podemos observar que é na festa da Páscoa que nós temos o sacrifício de Jesus que transforma o homem, que paga os pecados, que ajusta as nossas vidas com o Pai novamente, que alinha o nosso contato com Deus. Então, é na Páscoa, no sacrifício de Cristo lá na cruz, é que nós temos remissão dos nossos pecados através de Jesus. É na Páscoa que nós podemos perceber que temos o Antigo Testamento vinculado com o Novo Testamento. Há 2 semanas nós falamos um pouco a respeito da primeira Páscoa, tempo de ficar em casa. Foi quando o povo de Deus, os hebreus, tiveram que ficar em casa para ter a possibilidade de ter vida. E esse texto de Gênesis, ali no capítulo de número 12, Êxodo, Gênesis não Êxodo, no capítulo 12, conta a história da primeira Páscoa, conta a história dessa festa que aconteceu para a saída do povo do Egito. Essa festa, meus irmãos, acontecia num período longo de tempo, não
como nós hoje, num feriado, num recesso pequeno de 3 dias, mas a festa da Páscoa era uma festa longa, de uma semana, de 7 a 8 dias. Essa ceia que Jesus fala aqui, que os apóstolos têm esse diálogo com Jesus, acontece bem nos primeiros dias, né, da nossa caminhada. Nós podemos perceber nesse texto o seguinte, que na Páscoa, o que acontecia? Nós tínhamos ali nesse primeiro tempo uma possibilidade de ter a festa dos judeus dentro das suas casas, né? No segundo período da Páscoa, nós podemos analisar que Jesus, caminhando com os discípulos, eles estavam ali reunidos e eles estavam em Betânia e eles tinham que se deslocar para ir até Jerusalém. O que é que nós percebemos nesse texto aí? Nós percebemos que Jesus estava caminhando com os discípulos juntos e logo em seguida, o que acontece é que Jesus ele tem essa indicação para os discípulos. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que faça? O que o Senhor quer que nós... Para onde o Senhor quer que o povo se conduza para que a gente faça os preparativos da festa? E aí Jesus indica essa casa. E diante disso, meus irmãos, eu quero pensar com vocês em 3 informações importantes da Páscoa no texto que nós observamos aqui no texto de Mateus. Os irmãos perceberam aí, deu um probleminha com a luz aqui, mas nós já vamos arrumar isso daí. Mas enquanto isso, vamos caminhando. Primeiro, o que nós observamos nesse texto é que a festa da Páscoa acontece em uma casa. Ela acontece em uma casa. E olha o que o texto nos diz nos versículos de número finalzinho do 17, a parte B, e o versículo 18. Então os discípulos perguntam: Senhor, onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Os discípulos perguntam para Jesus: onde o Senhor quer que a gente se ajunte para preparar a Páscoa? E aí Jesus diz o seguinte: vá até a cidade, desça até a cidade, vá até Jerusalém e procure um homem e ali fale que o mestre e os seus discípulos querem com ele festejar a Páscoa. Nós não sabemos qual é esse homem, não sabemos o nome dele, não temos informação sobre quem ele é, né? E a pergunta às vezes é: por que será que Jesus não nos dá essa possibilidade de saber quem é? Às vezes era porque a importância maior não era a casa que recebia a ceia, mas era a pessoa de Jesus, o próprio pão da vida, que servia para nos dar a vida e nos dar a verdadeira paz que só existe na figura de Jesus. Nós observamos nesse texto que logo após a pergunta dos discípulos, eles tendem a correr para essa casa desse homem. E lá chegando, eles observam a possibilidade de ali se reunirem. Hoje, meus irmãos, nós estamos novamente em casa, festejando a Páscoa do Senhor. Lá no Egito, o povo estava em casa, festejando a saída do Egito, no tempo pascual. Com Jesus, ele estava ali, ceando com os discípulos na casa desse homem, num tempo de Páscoa. Nós observamos que depois da ressurreição, os discípulos também estavam em casa, esperando pela notícia da ressurreição de Jesus. A nossa casa deve ser um lugar de paz. A nossa casa deve ser um lugar de festejar a ressurreição de Jesus. Cristo não está morto. Ele está vivo, ressuscitou. E na nossa casa nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus. Segunda informação que eu vejo é que além da Páscoa nesse texto ser na casa de um homem, ela também celebrava a ceia do Senhor.
no período pascual, era celebrada a ceia do Senhor. E o que nós observamos, meus irmãos, é que Jesus celebra a ceia ali naquele local e traz novamente o vínculo com o texto de Êxodo, onde eles se ajuntavam ali no texto de Êxodo para sacrificar o animal, assar esse animal e depois comerem juntos. Hoje nós não podemos, infelizmente, por conta dessa pandemia, celebrar a ceia do Senhor juntos, como era de costume há um mês atrás no templo ali na igreja. Mas nós podemos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. A celebração da ceia, ali naquele momento, eles se reúnem naquele salão, naquela casa, na sala daquele homem, e eles começam a, junto com Jesus, festejar a Páscoa. A Páscoa era sinônimo de um tempo novo, era sinônimo de algo que iria acontecer. A Páscoa ali era a posição que os homens se colocavam para se reunirem e festejar mais uma festa dos judeus. Mas quando esses homens entram ali na casa desse homem que nós não sabemos, esses homens que eu digo, os discípulos, junto com Jesus, eles se reúnem em volta da mesa. E eles estão ali para juntos celebrarem a Páscoa. E o que acontece, meus irmãos? A mesa é servida, a comida está ali, e aí nós percebemos que é colocado sobre a mesa os alimentos, e os discípulos se reúnem junto com Jesus nesse momento, né? Não sentados em volta da mesa, como às vezes nós pensamos, mas sentados, deitados em volta da mesa, comendo numa atitude de descanso, porque a Páscoa significa descanso para nós, meus irmãos. A Páscoa significava para os discípulos descanso. Significava para os hebreus lá no Êxodo descanso. E para nós hoje ela continua significando descanso. Aqueles homens que estavam em volta à mesa estavam deitados ao chão, comendo, se deleitando daquelas comidas que estavam ali. A instituição da ceia não era apenas um fruto cuidadoso de um banquete que era servido. Pelo contrário, ali mostra para nós o cuidado do Pai, o reconhecimento da necessidade do sacrifício do Filho, que nos dá vida, que nos dá salvação. E nessa salvação nós só temos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm valorizado a figura do Cordeiro? Vocês têm valorizado a figura de Jesus? A ceia do Senhor, através dos elementos que temos, né, hoje em nossas igrejas, através do corpo representado pelo pão e do cálice que representa o sangue, a nova aliança de Jesus. A palavra de Deus no texto de Coríntios fala que é para a gente trazer à memória isso. Todas as vezes que nos reunirmos para ceiar, devemos relembrar o sacrifício de Jesus. Isso deve ser algo diário nas nossas mentes. Diante disso, meus irmãos, eu quero caminhar para o terceiro e último ponto, que a Páscoa significa uma nova aliança que é formada. Aliança através de Cristo Jesus. Aliança através do sangue derramado na cruz, o precioso sangue de Jesus que é derramado na cruz. E diante disso, meus irmãos, a ceia tem duas referências interessantes para nós. E com muita seriedade, a nova aliança é instituída por Jesus. Mas o que me deixa encantado nesse texto, com os versículos de 26 a 30, é que Jesus toma o pão e ele parte o pão. E o pão, ele traz a simbologia de que logo os discípulos comeriam. E trazendo essa palavra de comer, de fome, nós percebemos que a fome é algo recorrente para a vida do ser humano. A fome é algo que diariamente nós sentimos. Nesses tempos de quarentena, eu acho que nós sentimos fome a cada hora. Cada hora a gente procura algo para comer.
Os discípulos se reúnem com Jesus, Jesus divide o pão e fala: comam o pão. A palavra comer aqui traz essa simbologia, essa ideia de que nós precisamos partilhar do corpo de Cristo. Mas também nós podemos observar que essa palavra dessa intenção de comida traz a sensação de uma busca diária por algo saudável. E logo em seguida, Jesus fala: tem aqui o cálice da nova aliança. E esse cálice traz a mim a lembrança do bebê. E a palavra de Deus nos informa que nós devemos ter sede da palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender a necessidade que temos de Jesus. Se a gente fizer um paralelo entre o bebê e a nossa vida hoje, nós observamos que o ser humano só consegue ficar 3 dias sem beber. É uma necessidade corriqueira do ser humano, a necessidade de beber. E se a gente pegar esses 2 elementos, tanto o pão quanto o cálice, tanto a palavrinha comer como beber, nós observamos, meus irmãos, que nós temos a necessidade diária de buscar o Senhor Jesus. A ceia, essa nova aliança que é formada através do sacrifício de Jesus, nós observamos que nós precisamos relembrá-la diariamente nas nossas vidas. A Páscoa não deve ser comemorada apenas uma vez no ano, mas o sacrifício de Jesus deve ser lembrado dia após dia, manhã após manhã. Nós devemos agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus. O que eu tenho e o que eu sou depende de Jesus. O que você tem e o que você é por conta de Jesus, por conta do sacrifício dele na cruz. Nós observamos que o sacrifício dele, a nova aliança formada em Jesus, nos mostra e nos traz o amor do Pai sendo ministrado a nós. O sacrifício do Filho de se entregar por nós. E aí eu lembro do texto de João 3,16, que provavelmente você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz foi em obediência ao Pai. E o Pai nos amou a ponto de dar o seu Filho. A Páscoa é o simbolismo maior de que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo Jesus para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a Páscoa que acontece hoje dentro das nossas casas, eu aqui, você aí na sua casa, ela simboliza para nós uma aliança perpétua entre nós e o Senhor. Você já entregou a sua vida ao Senhor? Você tem renovado o seu compromisso com o Senhor? Se você ainda não fez isso, faça isso nessa tarde. Dedique tempo, dedique esse momento ao Senhor e renove a sua aliança com Cristo. É bom a gente lembrar de que Cristo deu a vida dele para que tivéssemos vida. Ele morreu para nos dar vida. A vida dele gerou vida em nós. Ele nos tirou das trevas e nos fez filhos da luz. Ele nos transformou de inimigos de Deus a co-herdeiros com ele. Diante disso eu quero orar nesse momento. Em gratidão ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. Curva sua cabeça, quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pelo sacrifício da cruz. Agradecemos ao Senhor pela Páscoa que o Senhor bondosamente se entregou como Cordeiro Santo de Deus para redimir os pecados da humanidade. Só o Senhor, como Deus, poderia fazer isso. E hoje nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor porque o Senhor não está morto. Pelo contrário, ressuscitou, reviveu e hoje vivo está em nosso meio,
para a glória e honra do nome de Jesus. Nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Celebramos a vitória de Cristo sobre as potestades e principados que tentaram impedir a sua ressurreição, mas nem a morte pôde com o Senhor. O Senhor vivo está. O Senhor vive eternamente. O Senhor é o autor da vida e nós louvamos ao Senhor por isso. Que o Senhor nos abençoe, Deus, no decorrer desta tarde. É o que nós pedimos. Em nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Amém. Chamar o irmão Chagas aqui novamente, nós vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco ser se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam mais circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Quero trazer uma informação para os nossos pequenos. Logo depois que acabar aqui o culto, a transmissão, o Johnny vai postar para vocês um desenho bíblico que conta um pouco da história da vida e da morte de Jesus. Conta um pouco da Páscoa nos tempos de Jesus. Então, criançada, depois que acabar aqui, já pede para sua mãe e para o seu pai colocar aí o desenho para vocês, para que vocês possam aprender através desse desenho também. Tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer a liderança da igreja, figura do irmão Carlos, do irmão Edilson e do irmão Ari, que tem me ajudado semanalmente, né, ligando para os irmãos da igreja, para que venhamos estar juntos em oração. Então eu quero demonstrar a minha gratidão aos presbíteros da igreja, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Obrigado por dividir comigo essa tarefa de cuidar do povo de Deus aqui na Manancial. Tá bom? Quero agradecer ao Senhor Jesus pela vida da Cláudia, filha da irmã Ivonete. Estivemos nessa semana orando pela cirurgia dela e pela graça de Cristo. Tudo aconteceu muito bem, foi bem sucedida a cirurgia e nós louvamos ao Senhor por isso. Agradecer aos irmãos também pela
a forma prestativa e cuidadosa que os irmãos tiveram, né, em relação aos dízimos e às ofertas. Conversando com a irmã Sueli, né, nós vimos, né, o cuidado dos irmãos com isso, né, nessa área. Se você ainda não devolveu o seu dízimo e a sua oferta, você pode procurar a irmã Sueli, né, ou também fazer o depósito via redes bancárias, né? Tem a conta nossa aí, nós também podemos, você pode devolver o seu dízimo e as suas ofertas através de depósito bancário. Tá bom? Quero agradecer a vocês, quero desafiar o irmão Chagas, nós cantarmos mais algumas músicas e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Ele ressuscitou, meus irmãos. Estamos vivos por conta disso, por conta do sacrifício de Jesus que ressuscitou. Estamos hoje glorificando o nome dele, porque ele está vivo. Ele está vivo. Nem a morte pôde com ele. Ele ressuscitou para me salvar, para te salvar. E nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos cantar? Ao trono da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Até a morte, morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu, até a morte, morte de cruz, mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
seja o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. E só a Ele nós devemos honrar e glorificar e entoar louvores. O texto que nós lemos diz que no final eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais um cântico. E desde já eu quero agradecer aos irmãos, quero agradecer ao irmão Chagas, ao Mateus, que tem nos ajudado. Agradecer, na verdade, aos meninos, né? Mateus, Lucas, Johnny, Elaine, né? Que tem se colocado à disposição de sempre estar nos auxiliando, né? Então, que Deus nos abençoe, tá bom? Quero já agradecer ao Senhor pela vida do nosso mascotinho Davi, né? Filho do Lucas e da Luana, que amanhã completa 1 ano. Sim, o neto de irmão Davi, o próprio Davi, amanhã faz 1 ano. Então, que Deus abençoe você, viu, príncipe? E que em nome de Jesus você cresça com saúde e sabedoria, seja um homem de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e vamos cantar para encerrar o nosso culto. A alegria de toda a grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, o Santo. De toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer de pouco obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que Deus abençoe vocês. Se o Senhor Jesus não voltar, quarta-feira nós estaremos juntos novamente, né, num tempo de culto, assim, para glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe e abençoe o início dessa semana. Em nome de Jesus.